Ué, mas não é a empresa que arca com as próprias obrigações? Por que que eu, enquanto sócio, vou precisar assumir essa responsabilidade? Como e quando isso pode acontecer? É o que eu vou mostrar agora. Sim, tudo certo. Pode encaminhar a fatura do meu cartão lá para o financeiro? É essa que está no e-mail, isso mesmo. Pode juntar com as demais, tudo certo. Tá bom? Obrigado. Então veja, essa é a realidade de muitas empresas familiares. A empresa pagando a conta do sócio e vice-versa. Só que às vezes esse tipo de conduta traz um risco escondido que o empresário não faz nem ideia. E nesse vídeo a gente vai ver quais as situações em que o juiz pode desconsiderar essa personalidade jurídica da empresa, esse escudo protetor dessa autonomia patrimonial e vir a responsabilizar o sócio pelas obrigações da empresa e vice-versa. As situações em que a empresa pode vir a ser responsabilizada pelas obrigações e dívidas dos sócios. Além dessa situação do cotidiano, onde acaba tendo essa mistura de contas, onde a empresa acaba arcando com as contas dos familiares e dos sócios da empresa, eu vou trazer outras condutas e outros atos negociais fraudulentos com o objetivo de prejudicar credores e que podem trazer consequências aí com algumas cicatrizes irreparáveis para as empresas. Mas antes convém a gente dar uma passada no Código Civil e verificar o que a lei diz em relação a essa autonomia patrimonial e essa separação do patrimônio da empresa em relação ao patrimônio do sócio. Como forma de estimular novos negócios, existe uma proteção legal onde há uma autonomia patrimonial da empresa em relação ao patrimônio dos sócios. E é o que a gente vai ver no Código Civil, no artigo 49A. Então aqui a gente visualiza: a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então a empresa ela tem uma personalidade própria, ela é titular de direitos e obrigações de modo apartado do sócio, eles não se confundem, cada um tem a sua esfera patrimonial distinta. E o próprio parágrafo único do artigo 49A reforça isso. O que ele diz? A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos. Porque senão não faria sentido. Se é para ter risco na pessoa física, no meu patrimônio pessoal, então não haveria razão de eu constituir uma empresa. Então, a partir do momento em que eu decido empreender e tomar risco, eu gostaria que essa empresa tivesse um patrimônio próprio e esse patrimônio respondesse pelas obrigações dessa atividade que está sendo desenvolvida. E é justamente aqui onde reside a exceção a essa regra em relação à autonomia patrimonial, onde não é possível alcançar o patrimônio do sócio por uma obrigação, uma responsabilidade da empresa. E a gente vai ver o que diz o artigo 50 do Código Civil, que traz justamente os critérios e os parâmetros dessa exceção sobre o escudo protetor, que tantos chamam de blindagem, e em quais os casos que o sócio pode vir a responder pelas obrigações da empresa, e o inverso também é verdadeiro. Em quais as situações a empresa também pode responder por dívidas pessoais do sócio. Então faço o convite da leitura conjunta para que a gente consiga visualizar quais as hipóteses, quais os critérios e parâmetros onde a empresa e o sócio podem ser responsabilizados um pela obrigação do outro, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, e a gente vai ver na lei o que se entende por desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte interessada ou do Ministério Público. Então aqui a gente já vê que depende da manifestação judicial, vai depender necessariamente de uma ação. E então passamos para a parte onde traz justamente o conceito e o entendimento do desvio de finalidade. No parágrafo 1º, para fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização desta empresa, da personalidade jurídica, com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então aqui a gente tem um artigo bem abrangente que vai trazer justamente esses efeitos, né, onde por práticas ilícitas
fraudulentas, atos simulados ou dissimulados, que justamente pode fazer com que o sócio venha a responder por essas obrigações, por essas responsabilidades assumidas pela empresa. E a segunda hipótese, a confusão patrimonial é entendida pela ausência de separação de fato entre os patrimônios. Conforme a gente comentou no início, no exemplo, da empresa pagando a fatura do cartão do sócio da empresa, pagando outras despesas familiares. Então isso é o que caracteriza a confusão patrimonial. Ainda, em complemento ao entendimento que trata sobre a confusão patrimonial, ele descreve com detalhamento, de fato, as situações aqui que se compreendem também como confusão patrimonial. Então, o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do seu administrador e vice-versa, a transferência de ativos ou passivos sem uma contraprestação ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. E no parágrafo 3º, ele traz a regra onde ele estabelece a obrigação da empresa que possa vir a responder pelas obrigações do sócio, que é a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. O disposto do caput do parágrafo 1º e 2º, que nós lemos agora, também se aplica à extensão das obrigações dos sócios ou dos administradores à pessoa jurídica. Então aqui ele está atribuindo a responsabilização para a empresa quando for verificado atos na esfera do sócio, utilizando a estrutura empresarial com a intenção de fraudar credores, de praticar atos ilícitos. Então sim, a empresa pode vir a responder por dívidas, por obrigações, por outras situações aí em que o sócio esteja sendo demandado na sua esfera pessoal. Sem mais delongas, vistos os aspectos legais, agora a gente passa para os casos práticos, especialmente em relação à desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é quando a empresa acaba sendo responsabilizada pelas dívidas pessoais do sócio ou dos administradores, ainda que não sejam sócios. De forma breve, para ilustrar o caso e demonstrar na linha do tempo como que o STJ identificou e qualificou a fraude em relação a essa operação, utilizando uma pessoa jurídica para ocultar bens e evitar que uma dívida fosse paga. Então aqui nós temos um sujeito A, ele era devedor perante uma cooperativa de um valor considerável e ele possuía um imóvel avaliado no valor de 18 milhões de reais. E para evitar que esse imóvel fosse penhorado, ele se desfez desse imóvel através de uma compra e venda com o sujeito B, pelo valor de mais ou menos 1.200.000. Isso em 1999. Em 2013, esse mesmo sujeito constituiu uma pessoa jurídica integralizando esse imóvel pelo mesmo valor que ele adquiriu lá em 99, integralizando esse imóvel na constituição da empresa em 2013, e essa empresa foi constituída em conjunto com os filhos do devedor originário, o devedor lá da cooperativa. Então, o filho B e o filho C. Ocorre que, nesse caso, não ficou comprovado nenhum tipo de integralização de capital desses filhos em relação a essa sociedade. E, para piorar a situação, lá em 2014, esse sujeito B, que teoricamente havia adquirido essa fazenda e que nos autos foi visualizado que sequer houve a comprovação do pagamento desses 1.200.000, ele simplesmente se retirou da sociedade, vendendo as suas participações para os filhos por mais ou menos o mesmo valor que ele teria pago, entre aspas, por esse imóvel lá em 1999. Então, como resultado final, 15 anos depois, nós temos lá uma empresa constituída com o imóvel do devedor e os sócios sendo os filhos do devedor, de modo que ele não teve esse patrimônio aí responsabilizado pelas dívidas constituídas anteriormente. Então, sim, ficou evidente a fraude, e em relação a isso eu compartilho na sequência a manifestação do ministro do STJ que analisou o caso. Em 1999, a fazenda foi alienada para Odilon, um terceiro que aparece que ninguém sabe quem é.
por R$ 1.171.300, que já valia à época 18 milhões e tal, 18 milhões e 800, segundo a perícia apurou. E isso, de onde apareceu 1.171.000, ninguém viu, não há recibo, ninguém sabe, ninguém viu. Não há dinheiro, não há circulação, não há recibo, não há um documento que demonstre a circulação de 1.171.000. Em 2002, a cooperativa aciona então o Jorge e a Érica, depois dessa alienação ocorrida em 1999. Aparentemente, a situação seria melhor conduzida juridicamente nos termos do item 25 do voto da ministra Nancy, que fala, olha, isso aqui está com todo o cheiro de simulação ou de fraude contra credores, conforme melhormente fossem apurados os fatos. Entretanto, senhor presidente, não é possível o judiciário colocar o nariz do bozo e ver que isso está acontecendo às nossas vistas. Dessa cooperativa de 1999 a 2013, a fazenda era arrendada por Jorge e Érica, pelos pais, aos próprios filhos, mesmo com alienação feita para Odilon. Esses filhos, o Alfredo, o Edgar e a Jaqueline. Como é que isso pode se acontecer? É outro papel de bobo que nós poderíamos estar fazendo aqui, senhor presidente, com todo respeito. Em 2013, Odilon integraliza a fazenda numa sociedade, também não circula dinheiro, numa sociedade com os filhos, por o mesmo valor. Em 2014, logo em seguida, um ano, Odilon sai da sociedade levando 28 mil a mais no cálculo. Quase, nem isso, quase 28 mil. Também não se vê dinheiro circular, dinheiro não circulou. No final de 2014, o Jorge e a Érica foram, então, no cumprimento de sentença, intimados para pagar a cooperativa. Com todo... Isso está nítido, as nossas vistas. Parece que houve mesmo um grupo familiar para blindar o patrimônio. Que não se compreende a alienação e o imóvel continuar sendo arrendado pelos pais aos filhos. E eu entendo também, com todo respeito à ministra Nancy, embora... fosse muito mais saboroso se falar que aqui o que houve foi um dormientibus, né, porque o caso seria mesmo de simulação ou de fraude contra credores, mas eu acredito sim que aqui houve um desvio de finalidade e eu estou acompanhando, então, Vossa Excelência pedindo vênia à ministra Nancy Andrighi. Muito obrigado, senhor presidente. Então vejam que aqui no caso, a Justiça ela acaba analisando todos os elementos que comprovariam a existência de fato desse negócio e não se visualiza nenhum tipo de movimentação financeira, nenhuma materialidade, nenhum tipo de recibo. Os valores eles são irrisórios em relação ao valor real de mercado, que é de 18 milhões. Então, esse tipo de conduta fraudulenta não está colando. Não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Então, o ideal é sempre negociar com os credores, se organizar antes de constituir uma dívida, verificar de que forma que isso vai ser pago, porque esse tipo de conduta fraudulenta, seja para esvaziar o patrimônio, seja para desviar bens e evitar que sejam responsabilizados em virtude de dívidas, em virtude de partilha de divórcio, não está colando. A Justiça tem sim desconstituído esses negócios e permitido que a empresa seja responsabilizada por questões pessoais do sócio e o inverso também é verdadeiro, que o sócio acabe respondendo por questões ilícitas e de fraude cometidas da empresa perante outros, né? Então, não se vê mais essa margem para planejamentos abusivos. E aqui mais um caso emblemático com decisão recente pelo STJ em 2024, mais precisamente em outubro de 2024, onde um sujeito administrador da empresa, que nem sócio não era, obviamente já para dificultar a busca de bens por parte dos credores, ele acabava tendo uma confusão patrimonial através do cartão corporativo. Então aqui a gente vê na ementa da decisão, se valeu da condição de sócio de fato para gerir o patrimônio da empresa em seu favor, utilizando o cartão corporativo para o pagamento de despesas pessoais e sem nenhuma relação com a atividade empresarial, ficando demonstrada, portanto, a confusão patrimonial e o abuso da personalidade jurídica. Portanto, na medida em que o empresário tem conhecimento desses critérios
e desses parâmetros que podem levar a algum tipo de responsabilização, ele vai tomar mais cuidado na hora de assumir obrigações, quer seja na esfera da sua pessoa física, ou enquanto administrador, ou ainda em relação à própria empresa, uma vez que na empresa também há capital de outros sócios. Então é importante que os empresários tenham a ciência em relação a isso e que os atos fraudulentos não estão sendo tolerados pela justiça.